Fala, empreendedor! Você conhece as 3 etapas de uma primeira consulta extraordinária? Não conhece ainda? Então tá, então vai lá, pega um cafezinho, traz papel e caneta, vem preparado, porque eu quero te contar isso para que você implante e faça toda a diferença da sua vida. Vai lá! Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Estamos aqui então agora para começar uma discussão diferente. Eu quero te contar quais são as 3 etapas fundamentais de uma primeira consulta com excelência. Você faz primeira consulta, não faz? Então o paciente está te conhecendo naquele momento. Ele talvez tenha ouvido falar de você, talvez tenha sido só uma recomendação, talvez do convênio, talvez alguém recomendou, talvez outro profissional da saúde indicou, talvez ele passou na porta. Eu não sei como ele chegou até você, mas uma coisa eu posso garantir, todo paciente chega pela primeira vez carregado de expectativas. Como será que é? Será que é uma pessoa bacana? Será que ele é grosseiro? Será que ela é amável? Como que é? Será que tem uma boa explicação? Será que é didático? Será que tem mão pesada? Toda pessoa, todo paciente chega com diversas dúvidas e principalmente com muitas expectativas. Sejam elas concretas ou sejam elas, talvez, ali num estágio subconsciente. A gente chama isso de expectativas blur, elas são borradas, mas todo mundo tem, né? Tanto é que se eu olho para a pessoa e vejo, não parece muito o médico, o dentista, o fisioterapeuta que eu esperava, não tem cara daquilo. Acontece. As pessoas criam imagens, criam personagens, criam modelos ideológicos assim, para pessoas e lugares também com relação a toda a estrutura, atendimento, todo o processo e toda a experiência. Sendo assim, sabendo disso, o grande segredo é conseguirmos de alguma forma superar a expectativa, atender e superar essas expectativas que estão lá guardadas na cabeça dos nossos clientes, dos seus pacientes. Como é que você faz isso então? Quais são essas 3 grandes etapas? Bom, uma primeira etapa que eu acho importante para a gente discutir aqui, vamos chamar de etapa pré-atendimento. O que é uma etapa pré-atendimento? É quando a pessoa entrou em contato, pegou algumas informações, perguntou algumas questões que lhe eram devidas ali, preço de consulta, como é que funciona, quanto tempo demora, perguntou alguma coisa. E falou, ok, então vamos agendar. Vamos agendar para quando? Então para no dia 10, terça-feira, às 14h30, tá marcado? Tá marcado. Muita gente erra aqui. Por que erra aqui? Porque ela faz o agendamento e esquece do paciente. No máximo que algumas clínicas fazem é ligar algum tempo depois, talvez 2, 3 dias antes, às vezes no próprio dia, para lembrar o paciente. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que não liga para relembrar o paciente, mas pede para a secretária ligar para confirmar. Não faça isso. Significa, se vai ligar para confirmar, é porque nosso compromisso não existia, era só uma ideia, mais ou menos. Então o paciente fala, marca aí para o dia 10. Aí a hora que você ligar assim, está confirmado? Não, vamos marcar então para o dia 12. Por quê? Não estava confirmado. Está confirmado. Então a secretária tem que ligar para lembrar o compromisso. Seu Plínio, aqui é da clínica tal, eu estou ligando aqui hoje, conforme o senhor pediu, conforme a gente combinou, para lhe lembrar, né, para o senhor lembrar do nosso compromisso, do compromisso que o senhor tem com a gente aqui, amanhã às 10 horas, ok? A secretária pode ligar para lembrar um compromisso. Nunca use a expressão para confirmar. Cuidado para não doutrinar errado a sua equipe aí, tá bom? Então, dentro desse modelo pré-consulta, o que a sua secretária vai fazer? Além de relembrar a consulta da pessoa. O que você pode fazer ali é mandar para a pessoa orientações de estacionamento,
Pode ser que a sua clínica tenha estacionamento próprio, pode ser que o prédio tenha, mas tenha algum tipo de cuidado, que tenha que avisar não sei quem, alguma coisa para alguém, ou que você tenha um estacionamento que é pago por você, por exemplo, mas que fica ali a 100 metros dali, na rua do lado, na esquina. Então você vai dar informação de estacionamento. Se tem algum metrô perto, alguma coisa assim, você vai dar essa informação pelo WhatsApp, por exemplo. Eu vou mencionar aqui o WhatsApp, mas pode ser o canal de comunicação que lhe convier no momento que você estiver ouvindo isso e o que a sua clínica praticar. Mas o importante é que seja comunicado ao paciente informações de trajeto ou de estacionamento. Quando eu falo trajeto, eu incluo aqui, eu gosto muito de incluir aqui, eu recomendo isso para os meus mentorados, que seja enviado também um mapa da região. Um mapa e ou até um trajeto, localizador. Todos esses detalhes funcionam muito, né? Se você mandar um localizador, a pessoa vai clicar ali, abre o seu Waze da vida, um Google Maps, alguma coisa, e facilita essa pessoa chegar no lugar certo. Claro, mande o ponto correto, né? Eu já vi pessoas mandando o localizador errado. Então cuidado para mandar o localizador certo. Enfim, isso faz parte da pré-consulta. Também faz parte da pré-consulta você mandar, por exemplo, um vídeo com algumas explicações, ou pode ser um áudio com algumas explicações com relação à consulta, como é que ela vai ser. Exemplo, eu já trabalhei com clínicas que o paciente ficava na clínica, porque ele vem, faz uma consulta, tem um exame, aguarda um pouco, volta, é tudo feito na mesma sessão. Essa sessão acaba durando 1h30 a 2 horas. E muito paciente ficava muito irritado porque, nossa, queria ir embora, xingava, mas não porque foi um atendimento ruim, mas porque ele não foi avisado que era 1h30, 2 horas, ele precisava ir embora, tinha horário para um outro compromisso, ou seja, foi um certo desrespeito ao tempo da pessoa. Então, é um detalhe importante você dar uma estimativa para o paciente de quanto tempo dura a sessão, a consulta, quanto tempo ele vai ficar lá aproximadamente. Se ele precisa trazer um acompanhante, por exemplo, que você vai dilatar a pupila, porque ele vai passar por um procedimento, vai tomar um medicamento, porque pode estar desgastado por um processo cirúrgico, não sei. Tudo isso precisa ser informado por escrito e, se possível, com um videozinho ou áudio. Além disso, eu particularmente gosto muito de um detalhe que, cara, é show de bola, mas pouca gente faz. Seria legal você mesmo, ou talvez um gerente da sua equipe, mas visualiza isso e adapta para o seu caso. Você pega o celular e você vai gravar a seguinte mensagem para a pessoa. Você vai falar assim: Luiz, que bom, amanhã eu vi aqui que você tem uma consulta com a gente, comigo aqui, né, no consultório, fico muito feliz com isso, obrigado, né, pela sua confiança. Eu quero dizer que eu e minha equipe todos já estamos aqui aguardando você com um cafezinho para lhe receber aqui amanhã às 10 horas. Um abraço e até lá. Quanto tempo eu gastei agora? 10 segundos, 15 segundos, mensagem personalizada. Cara, é fantástico. A pessoa recebe aquele áudio: uau, o doutor fulano viu que eu estava na agenda, nem me conhece ainda, mandou um recado, com toda essa gentileza. Quanto eu gastei? 10, 15 segundos. Então, qual é a prática que eu recomendo? Em algum momento do dia, talvez de manhã, ou no início do dia, ou um pouquinho antes do almoço, pede para a sua secretária te dar o nome. Quem são as primeiras consultas de amanhã? Tem o fulano, 5, 6, 7, 10 pessoas? Não vai ser muito mais que isso, primeira consulta, né? Sei lá, quantas sejam. Você vai pegar essas primeiras consultas e vai gravar um áudiozinho desse para cada uma. Primeira consulta, depois não precisa mais. Então na primeira consulta você faz isso e vai gravar. Ô Luiz, isso aqui. Ô Carlinha, ô Pedro, grava um por um, beleza. Ela mesma dispara, porque ela tem os contatos. E feito a lição de casa. Você vai ver já o encantamento acontecendo ali. Obviamente, se você prometeu recebê-lo com um cafezinho, você deve recebê-lo com um cafezinho, com um sorriso, com um abraço, seja a forma como você o recebe. Combinado? Então, beleza. A primeira etapa importante, extraordinária da consulta, a primeira consulta extraordinária, então, é cuidar da pré-consulta, ou seja, do pré-atendimento. Tá certo? Entendeu? Tudo que envolve isso, encante a pessoa, para que ela já chegue encantada com tudo que ela experimentou e nem chegou na clínica e nem conheceu você ainda, ok? Já está encantada. Bom, a outra etapa, obviamente, é a primeira consulta. Bom, aí, gente, eu costumo dizer para os meus mentorados que aí é showtime, né? Na hora que o paciente chega, tudo conta. Quem abre a porta, para onde ele vai, se ele fica perdido, se ele é convidado a sentar, se tem um cafezinho, cafezinho, pode ser um chazinho, pode ser um chazinho,
né? Tem uma aguinha gelada, como é que funciona isso? Alguém serve, a pessoa tem que se virar, funcionário está ocupada, faz assim com a mão e fala, um momentinho, ou nem fala, continua rindo e conversando e depois larga a pessoa. Tudo conta. Ah, mas Plínio, eu sou um amor com o paciente, os pacientes me amam. Você, a sua secretária trata ele igual uma coisa qualquer, uma pessoa, um ser invisível, não funciona, porque ele está observando todos os detalhes e tudo conta, tudo é experiência, tudo conta. Tudo está servindo principalmente, lembra que eu falei no começo? Principalmente em primeiras consultas. No dia da primeira consulta, tudo está sendo observado, tudo está contando pontos em uma balança. Se é bom, se não é, vou ficar, não vou ficar, superou ou não as minhas expectativas. Lembra disso? Então, aqui você vai ter que fazer o atendimento fantástico, dar a atenção necessária para ele, atenção e respeito aos seus acompanhantes, fazer com que o lugar, o ambiente de espera seja bacana, seja o menor tempo de espera possível, que tenha ali algum entretenimento legal, que tudo seja bacana, que tudo funcione. Tá? Lembra do estacionamento? Que tem um estacionamento no dia, que aquilo funcione bacana. Tem gente que tem dificuldade com o prédio, a portaria do prédio é sem educação. Então, talvez na pré-consulta você já avise alguma coisa ao paciente para ele fazer tal coisa, para trazer um papel, trazer escrito, enfim, você já na pré-consulta prepara ele para ele já estar mais ou menos sabendo como é que vai ser a consulta. Né? A consulta o prédio da minha esposa, da Ana Cláudia, um dos prédios que ela atende, da clínica dela de pediatria, tem uma dificuldade com o elevador. O elevador é marcado de um jeito tão estranho que as pessoas até já colocaram umas chavinhas aqui, é aqui, porque ao invés de T de térreo, tá P, e aí tem o -1, que na verdade é o térreo do outro andar. Sabe aquelas coisas que o paciente fica sem entender, se perde? Você imagina o paciente ali com um bebezinho no colo, no caso dela que é pediatra, e os pacientes perdidos no elevador já chegam irritados. E não tem nada a ver com isso. Mas enfim, então já avisa. Por que não avisar antes, mandar um recadinho? Olha, na hora de chegar do elevador, atenção, aperta o P, tá bom? É o P para voltar. É o 2, que seja, não sei qual andar. É o 2 para chegar e o P para voltar. Até coisas desse tipo. Falando em pediatria, tem um trocador para criança ali? Não tem o trocador, tem que trocar na frente de todo mundo. Tem algum lugar talvez para amamentar? Todo detalhe conta. Temperatura conta? Conta. Barulho conta? Conta. Cheiros contam? Pra caramba. Todo detalhe importa. Então aqui é o showtime, é a hora de você perceber tudo que você pode encantar o seu cliente. Não é apenas não prejudicar, que muitos já prejudicam, cheiro ruim, barulho ruim, é tudo ruim, mas tudo que você conseguir imaginar e proporcionar ao seu cliente para facilitar e melhorar essa experiência da primeira consulta, você deve fazer. E você reparou que eu não estou falando nada clínico aqui, porque eu estou supondo que a experiência clínica com o paciente deve ser fantástica. O olho no olho, o cuidado, a empatia na hora de falar com o paciente, o respeito a ele, querer ouvir a sua história com atenção, um bom exame físico, tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Eu lembro que quando eu comecei a clinicar, olha que coisa interessante, eu comecei a clinicar saindo da faculdade, aquele monte de informações na cabeça, né, fresquinha. Eu lembro que o professor de semiologia falava muito pra gente, grande Silvio Borax, falava muito pra gente que era necessário sempre examinar a língua, porque dentistas não examinam língua, né? Não examinam lábio. E eu falei, tem razão, e aí eu saí doutrinado, né? Então, o paciente chegava, eu, além de examinar o que ele me pediu, olhava o restante da boca e examinava a língua e lábios, né? Levantava o lábio da pessoa, olhava. O que eu tive de paciente falando assim, nossa, eu fiquei encantado com a sua consulta, eles falavam isso, fiquei encantado com a sua consulta porque foi a primeira vez na vida que eu vi algum dentista preocupado em olhar lábio e língua e etc, né? Palato, algumas coisas que ninguém estava vendo. Tá lá, mas parece que cega, né, com relação àquilo. E pior, achei um monte de coisa. Eu achava algumas coisinhas, de vez em quando tinha que até solicitar algum exame complementar, fora aftas e outros problemas que os pacientes passavam a identificar, porque eu via o problema, ele narrava para mim e a gente começava a tratar aquilo, incluir aquilo num tratamento também acaba virando oportunidade. Enfim, tudo conta. Tudo. Limpeza da sala, conta. Tudo.
Tudo. Usa Propé. A Propé, ele já tem um trabalho científico, não interessa. Nós estamos falando aqui de percepção do seu paciente. Então, encante-o com todas as ferramentas que você tiver, ok? Bom, e a outra fase, então, a terceira fase de uma consulta, de uma primeira consulta extraordinária, você já deve estar supondo, se a gente teve a pré-consulta, a consulta, agora vem o pós-consulta. Mas o que é pós-consulta? Pós-consulta é, você fez um atendimento, por exemplo, vamos supor que você já fez a primeira consulta, você fez um procedimento, você fez uma microcirurgia, alguma coisa, injetou, aplicou alguma coisa. Então, o próximo contato que deve ter, ser programado dali algumas horas, ou talvez algum dia, um dia ou dois, não sei, depende do caso, né? Depende de qual procedimento, qual especialidade, é uma mensagem do tipo, como é que você está, Jorge? Está tudo bem com relação a isso? Como é que você ficou? Passou bem? Ficou roxo? Doeu alguma coisa? Qualquer coisa me liga, entre em contato com a gente. É uma mensagem que você ou sua clínica vão mandar para saber como que as coisas foram, se está tudo bem com aquele paciente, se precisa de alguma coisa ou não. Outra sugestão parecida com essa é que nessa consulta pós, você envie, seja enviado um material, talvez um PDF ou um material escrito, não importa, para aquele paciente, reforçando alguns pontos centrais do que vocês conversaram. Porque o paciente às vezes está tão preocupado com tanta coisa que você está falando, que ele pega uma, duas informações, ele trava, a mente da pessoa trava nas primeiras informações, ele não grava mais o que você falou dali para frente. Ele não consegue prestar atenção. Quando você manda por escrito, nem que seja em tópicos, ele fala, ele começa a lembrar de tudo aquilo e faz muito mais sentido. Ele fica grato por você lembrar as coisas e, além disso, avança a possibilidade, a probabilidade dele seguir efetivamente as suas orientações, melhor resultado, mais feliz ele fica e assim você encanta ele também. Aproveitando a pós-consulta, você já pode fazer com a pós-consulta também uma manutenção do relacionamento. Como assim? Você já pode propor para ele, falar para ele ou relembrar para ele a necessidade dele voltar e dar a continuidade de uma outra ferida que você viu, de uma outra sessão de terapia que você recomendou, tenham já marcado ou não. Se você já marcou, só lembrar para ele que ele tem que vir na outra, estou te aguardando, ou então olha, a gente fez só essa primeira, mas existem outras que são necessárias para realmente tirar você do problema. Hoje eu só tirei a crise, mas tem outras sessões que são necessárias. Uma dor de dente, por exemplo, e por aí vai. Tá certo? Então, use a pós-consulta para encantar de vez o seu cliente e conseguir fazer com que ele fique muito maravilhado. Agora, visualiza isso, né? Imagina uma pessoa que ouviu falar de você, ou talvez tenha descoberto meio sem querer, e aí ele entra em contato, agenda e acontece tudo o que a gente falou aqui. A pré-consulta acontece dessa forma, ele vai ficando encantado, a consulta ele fica maravilhado, tem um pós-consulta. Qual é a probabilidade dele ficar com você? É praticamente 100%. E qual a chance dele de indicar você para os seus amigos? De praticamente 100%. Aliás, mais do que 100%. É uns 4.000%. Né? Por que 4.000%? Porque ele não vai indicar para uma pessoa. Né? Ele não vai indicar para uma pessoa, vai indicar para várias. Quanto mais você faz isso, mais você provoca o boca a boca. E o boca a boca, quando é digital, ele é incalculável. Né? Quantas pessoas vão ouvir falar de você, vão ser recomendadas por outras pessoas e terá prova social de que você realmente é uma pessoa diferenciada. Ok? É isso. Pega essas dicas de hoje, transforma em um plano prático para você, implanta, chama o seu secretário, discute, faz um formato muito bem feito e nunca pare de aperfeiçoar esse método. Nunca pare. Tanto a pré-consulta quanto a sua consulta e a pós-consultas devem ser continuamente aperfeiçoadas. Hoje ela deve ser melhor do que ontem e amanhã deve ser melhor do que hoje. Captou? Beleza, meu nome é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa, eu sempre tenho conteúdo bom para você, então fica com a gente sempre aqui, curte, manda para os seus amigos, compartilha esse conteúdo, porque sempre tem alguém precisando ouvir mais desses recadinhos, dessas provocações, dessas dicas que a gente tem aqui, e pode ser que seja muito bom para aquele seu amigo, aquele seu colega de faculdade ouvir exatamente o que a gente tem para falar aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo episódio.